Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês que a Coreia do Norte está intensificando a construção de novas instalações de enriquecimento de urânio que podem facilitar a expansão do seu programa nuclear e também a construção de armas nucleares mais capazes no país, para assim manter a sua dissuasão e principalmente o controle na região da Ásia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações. É você que faz o meu canal funcionar diariamente pela sua contribuição no like, no compartilhamento, na sua presença diária aqui no YouTube. É claro, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Como vocês já sabem que a Coreia do Norte vem travando uma retórica nuclear mais intensa nos últimos meses lá na Ásia, principalmente com a presença dos Estados Unidos realizando operações de contenção, operações aéreas e navais junto com a Coreia do Sul e também com o Japão. Inclusive, os americanos têm depositado e implantado sistemas defensivos aéreos mais robustos na região, lá naquela ilha chamada Hokkaido, naquele arquipélago mais próximo da Península Coreana. E isso, é claro, tem intensificado as questões de dissuasão e isso tem trazido mais tensões para aquela região muito já intensa, principalmente pelo avanço do programa nuclear da Coreia do Norte, que recomeçou o seu trabalho de expansão de uma instalação nuclear muito próxima da sua capital, Pyongyang, à medida que o Kim Jong-un, o líder supremo do país, vem intensificando as suas retóricas ameaçadoras, que ele diz serem justificadas perante a expansão e a presença também dos Estados Unidos na região. Tudo indica que esse novo complexo ou esse novo anexo que foi levantado através de uma intensa investigação de imagens de satélite feita por satélites do Ocidente vem demonstrando a construção lá naquela instalação já reconhecida e já muito bem conhecida pelo Ocidente como a instalação de Kangson, que fica ali perto de Pyongyang, que é considerada por alguns analistas como uma instalação de enriquecimento de urânio por meio de flagrantes movimentações militares e também civis capturadas pelos satélites do Ocidente nos últimos dias. Então, essa nova área em construção na região do complexo de Kangson foi visualizada, foi investigada, identificada pelos analistas que compõem a instituição de análise NK-Pro, que a partir de satélites conseguiram identificar um aumento no tamanho do edifício principal e também complexos que são característicos de instalações nucleares e também de pequenos reatores e que poderiam também ser utilizados para colocar ferramentas de enriquecimento de urânio na região. Então, o local de Kangson foi identificado como um provável composto de enriquecimento de urânio lá em 2018. Por isso que ele já é um complexo muito reconhecido pelo Ocidente e que há mais de 10 anos os Estados Unidos, a inteligência americana, junto com a Coreia do Sul, vem monitorando as atividades na região. No entanto, a instalação de Kangson pode não ser um local específico de enriquecimento de urânio especificamente, mas de uma instalação de fabricação também de peças de centrífugas. Aqueles equipamentos são utilizados para enriquecer urânio e, é claro, vira combustível nuclear para diversas usinas nucleares ou essa comunhão desse avanço na tecnologia de produção de centrífugas. Quando se tem uma grande quantidade de centrífuga com alta tecnologia, principalmente de rotação, e quando é compostas em cascatas, oferecem uma dimensão
do desenvolvimento de um programa nuclear de determinada nação, como no Irã, por exemplo, e agora na Coreia do Norte, que está formando, sem dúvida, um complexo de cascata de centrífugas que consegue trazer em menor tempo uma grande quantidade de material enriquecido de urânio. Então, sendo assim, quanto mais centrífugas, maior a quantidade de cascatas de centrífugas, maior a velocidade e maior a quantidade de produção de combustível nuclear de urânio enriquecido para patamares de se criar uma ogiva nuclear. E um dado bem interessante é que em 2010 a inteligência americana começou a suspeitar do local de Kaesong com um papel mais predominante na produção de armas nucleares por volta ali de 2010 e que também poderia ter a capacidade em produzir mais urânio altamente enriquecido que são utilizados para a produção de uma ogiva nuclear, como no caso, por exemplo, de um urânio acima de 80%. É claro que, para quem acompanha o canal, sabe muito bem que não é especificamente acima de 90% que uma bomba pode ser produzida, mas acima de 80%, como a bomba que foi desenvolvida pelos americanos no Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba que caiu em Hiroshima. Tinha ali uma capacidade de urânio acima de 80%. Então, uma nova parede foi construída em cerca de 120 metros, com 12 metros de distância, na região mais posterior do edifício principal. Inclusive, foi instalado um telhado azul, como vocês podem observar na imagem, que, fazendo a mensuração por satélite, os analistas identificaram que se trata de um armazém de 1.000 metros quadrados, que foi levantado entre 16 e 23 de março deste ano. Então, essa área que foi recentemente coberta ou produzida, construída, representa 22% de todo o tamanho do edifício principal de 4.500 metros quadrados. E isso, levando em conta essa dimensão de altura e também de comprimento, pode estar sim relacionado a um aumento nessa necessidade de mais espaço para centrífugas, ou construção de centrífugas ou de instalação dessas centrífugas. E é claro, eles precisaram de mais espaço, então ampliaram o edifício principal de Kaesong. Imagens posteriores, lá de 2021, sugeriram que a Coreia do Norte estava expandindo a sua fábrica de enriquecimento. Então, foi o primeiro indício de que na região de Pyongyang havia uma atividade suspeita de que a Coreia do Norte poderia estar elevando seu potencial de enriquecimento de urânio, e isso em 2021. 3 anos depois, já está constatando esse complexo muito avançado em desenvolvimento, que inclusive foi obrigado os militares, os civis especialistas lá na Coreia do Norte a criar um novo tipo de edifício paralelo ao edifício principal para colocar mais centrífugas e assim produzir maiores quilos, né, de combustíveis enriquecidos de urânio. Então, nos últimos meses, esse avanço dessas atividades nucleares está muito compatível com as últimas retóricas nucleares mesmo do próprio Kim Jong-un, que inclusive já ameaçou por diversas vezes realizar uma retaliação nuclear caso seja desafiado ou alguma nação intercepte qualquer míssil balístico que viaje ali na região da Península Coreana, principalmente decorrente dos seus testes de Pyongyang. Então, essas medidas, essas retaliações por retóricas, principalmente ameaças nucleares de Kim Jong-un, trouxe um patamar mais desgastado entre essas relações já conturbadas entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que no passado tem um histórico muito terrível de uma guerra que ocorreu entre as duas partes. Então, hoje, a Coreia do Norte
praticamente ela abandonou aquela sua política de reconciliação com a Coreia do Sul, que foi estreitado na época do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas agora, tanto a Coreia do Sul quanto o Japão se afastaram dessa possibilidade não de reconciliação em amizade ou relações bilaterais, mas de tentar afastar as elevadas tensões que ocorrem periodicamente em toda a Península Coreana. Por exemplo, em setembro passado, o líder Kim Jong-un ele exigiu que o setor nuclear do país aumentasse exponencialmente a sua produção de armas nucleares. E isso significa que ele precisava aumentar o seu parque industrial nuclear, ou seja, o enriquecimento de urânio. Então, o que estamos vendo hoje é resultado das suas ordens, das suas determinações para melhorar ainda mais o programa nuclear norte-coreano e também o programa de míssil, porque sem míssil, sem tecnologia com capacidade para dissuadir e também atacar qualquer nação. Então, para finalizarmos, a Coreia do Norte definitivamente está aumentando a sua produção de armas através do aumento do seu programa nuclear de enriquecimento de urânio e criando novos projetos para uma série de novas armas mais capazes, principalmente para acoplar e transportar ogivas nucleares, principalmente ogivas nucleares menores, mas de alta intensidade e de alta potencialidade de destruição. Desde míssil balístico intercontinental a também sistemas de armas nucleares mais relacionados com os subaquáticos e também lançados por submarinos contra qualquer tipo de inimigo, seja na região da Ásia ou não, seja na região ao redor do mundo. Espero que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso é muito importante para o nosso crescimento e, é claro, aumentarmos ainda mais o engajamento na comunidade geopolítica aqui no YouTube. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.